quinta-feira. Licença para entrar na casa de vocês. Hoje o nosso programa está super interessante, gente. A gente vai falar sobre transplante capilar. Eu acho que ainda tem muitas dúvidas em relação a esse assunto, né? Como é que será que funciona? Quais são as técnicas mais modernas que existem? Um especialista vai conversar com a gente sobre isso e eu conto muito com a companhia de vocês. Então já vai preparando aí, que daqui a pouco eu vou passar o telefone para você participar e mandar a sua dúvida, mostrar uma fotinho do seu cabelo, de repente, para ele analisar. Que tal? Claro que também tem informação, notícia, fofoca, tem muita coisa no programa hoje. Fica aqui comigo, tá? O Falando Nisso tá no ar. Hoje nosso programa é para você que tá com problemas de queda de cabelo. Vamos falar dos implantes capilares. Tem música ao vivo no nosso estúdio com o Cinderelo. E tem as nossas fofocas e notícia regional direto da rádio Band Vale FM. Quinta-feira, dia 27 de novembro, o Falando Nisso começou. Quinta-feira já é um esquenta para sexta-feira, né, minha gente? Já tá aquecendo aí pro fim de semana e claro que a gente começa esse programa com uma mensagem do dia para vocês. Reconheça a inteligência que habita em você, tá? Você é capaz de aprender coisas novas e de realizar o que deseja. Acredite e não se diminua, tá? A gente tem que se dar valor, viu, gente? Às vezes a gente fica se menosprezando demais, tem que trabalhar isso na nossa cabeça, porque a gente só valoriza o outro, a vida do outro. Então, se valorize também, saiba que você é capaz, tá bom? E vai conquistar muitas coisas ainda. Essa mensagem positiva pra gente começar o nosso programa hoje, eu conto com a companhia de vocês. E olha só, tem sorteio novo pra vocês no nosso Instagram. E quem fala tudo pra gente é a nossa voz do além, meu querido Gustavo Bossolani. Boa tarde. Muito boa tarde, Ana Flávia Simões. Boa tarde você aí de casa. É claro que tem prêmios pra você. E olha, o sorteio é amanhã, gente. Tá muito perto, mas você pode participar ainda. Olha, tem um kit da Polipet com itens pro seu bichinho de estimação pra você presentear ele. Tem também um kit com escova elétrica da Ortovip super chique para você cuidar da sua saúde bucal e tem também uma mala para suas viagens junto com o Sicredi. Como eu disse, o sorteio é amanhã, sexta-feira, dia 28 de novembro, e o local de retirada para cada prêmio, caso você ganhar, tá descrito no nosso post. Então já entra lá no nosso Instagram, que é o @FalandoNissoBand, para ficar por dentro dos nossos sorteios, né, Ana? Exatamente, Gustavo. Aproveita para seguir a gente, acompanhar o programa por lá também, tá bom? Boa sorte, é amanhã, tá, gente? Dá tempo de vocês participarem do sorteio ainda. E uma forma que você me faz companhia, que você participa do programa de hoje, é respondendo a nossa enquete do dia, que é qual, Gustavo? É a seguinte, Ana Flávia, você tem vontade de mudar o seu cabelo? Seja na cor, seja no comprimento, manda pra gente com hashtag sim ou hashtag não nesse WhatsApp que tá na sua tela, que é o 12 99716 7989. E além de responder a enquete, já quero lembrar vocês, como sempre, você participa mandando sua dúvida, uma fotinho do seu cabelo, a gente quer ver, ou da sua falta de cabelo, a gente também quer saber isso, o doutor vai poder analisar aqui, e não esquece da hashtag Falando Nisso, tá? Com a hashtag Falando Nisso, você concorre a esses 2 ingressos pro cinema, pra curtir um cineminha que eu vou sortear no último bloco, tá bom? É nesse número que tá na tela aí, que é o 997167989, eu conto com a companhia de vocês, tá bom? Hoje o nosso programa vai sanar as curiosidades de vocês sobre o transplante capilar. Um procedimento que vem conquistando cada vez mais espaço entre homens e mulheres que buscam recuperar os fios perdidos e melhorar a autoestima. Mas afinal, gente, como é que funciona esse transplante capilar? Quando que ele é realmente indicado? Quais cuidados, os resultados que a gente pode esperar? Quais técnicas modernas que existem hoje? Para esclarecer nossas dúvidas, eu recebo aqui no estúdio o especialista nesse assunto, o Dr. Maurício Reis. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo. Boa tarde, Ana. Obrigado pelo convite mais uma vez. Estava aguardando até o Lucas aqui também hoje para a gente poder falar sobre esse assunto aí. Lucas, um abraço para você e para o pessoal de casa que está aí. Hoje é dia da gente tirar todas essas dúvidas sobre o transplante capilar. Muito bem lembrado. Hoje, né, vocês sabem, eu estou aqui essa semana sozinha porque o nosso querido amigo Lucas está se recuperando de uma cirurgia, já está tudo bem com ele. Não vejo a hora dele voltar, ele vai fazer falta aqui hoje, viu, doutor? Exato. Vamos começar falando sobre o transplante capilar. Como é que Claro. funciona, doutor? Eu acho que tem muita gente que tem muita dúvida em relação a isso, né? Exato. Quando a gente fala de transplante capilar, a dúvida de todos os pacientes que procuram e falam, quero saber como que funciona. O transplante, basicamente, ele tira cabelo de um lugar e coloca no outro. Pode ser do peito para a cabeça, da barba para a cabeça, da cabeça para outras regiões do corpo. Então,
A nossa consulta, ela é sempre baseada para a gente entender qual é o problema capilar que esse paciente tem, se ele precisa de mais fios em uma região ou se ele precisa, às vezes, de um tratamento para os próprios fios que ele tem ali que não estão bons. Nem sempre precisa ser o transplante, né? Pode ser só um caso de tratamento do couro cabeludo, né? Exato. Eu vou fazer uma analogia que fica muito fácil o entendimento para o pessoal que está em casa. Imagina, por exemplo, que você tem um terreno e você quer plantar mais planta ali. Só que não adianta a gente pegar, independente da semente, pode ser uma semente premium, com fertilizante, com tudo, se o terreno não está bom. Então, o primeiro passo para todo mundo que quer tratar da saúde capilar ou está incomodado, seja com entradas ou alguma coisa, é entender o que a pessoa de fato tem. Pode ser que ela teve uma resposta autoimune e perdeu o cabelo, está passando por um período de estresse, pode, mas pode ser também uma doença genética do próprio fio de cabelo. É pouco abordado sobre isso, e se você for pesquisar na internet, quem tem problema de cabelo normalmente sabe tudo. Eu falo que é o Dr. Google, os pacientes já chegam bem esclarecidos, né? Mas uma forma que eu gosto de explicar para os pacientes, e que de fato é assim, a gente tem 2 tipos de fio de cabelo no nosso corpo. Um que ele é saudável e o outro que ele pode ser doente. Esse fio que é doente, ele ao longo dos anos, ele vai perdendo textura, vai perdendo volume, e aí pode ser que ele cause até mesmo uma atrofia significativa ao ponto da pessoa perder esse cabelo antes do período programado. É normal a gente perder massa capilar, mas não é normal a gente ter o desaparecimento desse fio em algumas regiões, igual o que acontece com vários pacientes aí que procuram para fazer esses procedimentos que é o transplante capilar. Inclusive, a gente tem um vídeo aí que a produção pode colocar na tela pra gente. O doutor pode até explicar sobre as técnicas, né, que são usadas, que são sem raspagem, com raspagem. Explica pra gente um pouquinho. Vocês conseguem colocar aí, gente? Tem um outro vídeo, esse daí explicando sobre o procedimento. Eu acho até legal, pode até manter, que o pessoal legal. de casa consegue entender bem essa analogia entre a planta. Isso daí são as etapas da cirurgia. Como que funciona a cirurgia de fato do transplante? Primeira etapa, a gente faz os orifícios de onde vão ficar os folículos. Em seguida, a gente faz a busca dessa semente. Nessa região de baixo que você está vendo aí do folículo, é onde ficam as células tronco desse fio, que é o meu objetivo durante a cirurgia, da gente alcançar essas células tronco. Então, esse é um vídeo real de uma cirurgia, que a gente faz a extração desses fios, para depois a gente colocar naqueles orifícios que a gente criou previamente para poder ter o nascimento desses folículos. Depois ali de 30 dias, e aí a gente consegue esses resultados magníficos, que é mudar a vida das pessoas de fato. Demais. Isso muda muito a autoestima também das pessoas, né, doutor? Porque o cabelo é uma coisa realmente que vai mudando, né? Vai dando um aspecto de envelhecido, a gente vai ficando, né, calvo. Tem muita reclamação sobre isso, né? Não, demais. Eu até gosto de fazer uma brincadeira com o paciente e todos respondem quase a mesma coisa. Quando você fala assim, nossa, eu vou fazer uma mudança significativa na minha vida, o que você costuma fazer? Mexer no cabelo. Mexer no cabelo. Exato. Você vai para um casamento, para uma festa, eu tenho que cortar o cabelo. Então, o cabelo, ele reflete muito a nossa autoestima. E o paciente que perde esses fios ao longo dos anos, às vezes ele nem entende muito bem o que está acontecendo no rosto dele que está desarmônico. E isso vai, às vezes, por uma questão de hábito, usando mais boné, o homem principalmente. Mulheres tentam usar diversos produtos sem, às vezes, uma solução de fato. E aí, acaba que depois eles buscam soluções mais definitivas, como o transplante capilar. Mas aqui cabe um detalhe importante. Por mais que você esteja buscando, às vezes, fazer uma cirurgia, é muito mais importante entender o que você tem e começar um tratamento. Porque eu sempre gosto de fazer um comparativo. O transplante é igual a uma lipoaspiração. Então, todo mundo que tiver um pouquinho gordinho acima do peso, se fizer uma lipo, pode ser que fique muito bom momentaneamente. Mas se a gente considerar o fator tempo, pode ser que você não consiga manter aquele corpo a longo prazo. E o resultado do transplante sem tratamento é exatamente isso. Então, a gente precisa, sim, diagnosticar e tratar para você ter o seu resultado fazendo o seu procedimento para o futuro também. Perfeito. Gustavo, a gente consegue colocar na tela a participação do nosso amigo Lucas, que se faz presente. Ele queria estar aqui, porque eu sei que ele tem muito interesse nesse assunto, viu, doutor? Cadê o Lucas? E o Lucas mandou a perguntinha dele pra gente, viu? Boa tarde, minha amiga Ana e Gustavo. Minha testa só aumenta. Eu quero muito fazer o transplante capilar, só que eu acho que vai atrapalhar muito na minha profissão. Precisa raspar mesmo toda a cabeça pra fazer ou pode deixar o cabelo pra disfarçar a área transplantada? Na verdade, Lucas, você não precisa nem mesmo cortar o seu cabelo, tá? De forma nenhuma. Do jeito que tá, independente do comprimento, a gente consegue fazer o transplante capilar.
Só que aqui, vocês conseguem colocar aquele vídeo de técnica cirúrgica para poder exemplificar aqui e ficar visualmente mais fácil pro Lucas? A produção está preparando o vídeo, Tá. mas no próximo bloco a gente consegue Não, colocar perfeito. e a gente reforça também daí essa informação. Porque você estava Maravilha. me explicando, né, que sobre não precisa raspar a cabeça para fazer, né? Exato. Antigamente, a gente fazia a extração desses fios pela uma técnica que chamava FUT. É uma técnica bem mais antiga que você tinha necessidade de fazer um corte na cabeça do paciente. Só que, para quem usa cabelos mais baixos ou a mesma lateral raspada, era uma grande objeção, porque ficava uma linha, igual uma cicatriz, por exemplo, de uma plástica numa mama, ficava aquela linha perceptível. Porque quando a gente corta a cabeça, fica realmente sem cabelo na região. Sim. Então o paciente acabava que cobria uma região e recebia uma falhinha ali na outra. Felizmente que era do procedimento, só que com o tempo a gente evoluiu para a técnica que a gente fala fio a fio. Então, essa extração fio a fio, em momento ali mais inicial, a gente tinha que realmente raspar a cabeça para ter uma quantidade de folículo suficiente para cobrir a região calva. Só que hoje em dia, com todas as adaptações que a gente faz, a gente consegue, além de fazer a técnica fio a fio e não ficar nenhum tipo de cicatriz visível, a gente pode fazer pela técnica com raspagem ou sem raspagem, que é essa grande inovação e quebra aí as principais objeções para quem busca um retorno mais rápido para o trabalho e principalmente para o público feminino. Mulheres deixavam às vezes de fazer o transplante porque tem que raspar o cabelo. Sim. Então já estava sofrendo com às vezes algum tipo de alopecia em algum determinado ponto que ela escondia, ainda falava para ela que tinha que raspar para poder tirar esses fios e aí as mulheres ficavam extremamente chateadas, mas não precisa, tá? Então mulheres que querem fazer transplante capilar podem ficar tranquilas que a gente consegue de fato fazer esse transplante. Só que na onde vai receber esses folículos, a gente tem 3 opções que eu sempre gosto de propor para o paciente. Primeira técnica é fazer literalmente com raspagem, a gente raspa tudo e coloca esse fio curtinho. Segunda técnica, que é a técnica sem raspagem, mas eu tenho 2 opções para essa área que vai receber. Eu posso colocar o fio curtinho ou eu posso colocar o fio longo, que é uma das técnicas mais inovadoras e com maior discrição. Eu sempre gosto de indicar essa técnica para pessoas públicas, igual, por exemplo, no seu caso. Se você tivesse algum tipo de falhinha, você não conseguiria ficar longe aqui do programa há muito tempo. Sim. Nesse tipo de caso, a gente consegue fazer um procedimento com maior grau de discrição de todos, que é com essa técnica do fio longo. Só tem uma leve questão sobre essa técnica que eu gosto sempre de exemplificar, que é a questão dos cuidados pós-operatórios. É um pouco mais complicado porque você não pode fazer tração no cabelo nesses primeiros 20 dias ali depois da cirurgia, mas com os cuidados certos a gente consegue devolver o seu cabelo com um retorno rápido também para o trabalho. Legal que você já está falando sobre as técnicas, porque é isso que a gente está super curioso de saber, inclusive. Já aproveita para participar do programa, estou esperando a companhia de vocês. Manda fotinho do cabelo, manda suas dúvidas. Eu vou para um rápido intervalo, mas eu já volto com esse assunto do dia. E também tem uma surpresinha, viu, gente? Uma banda nada peculiar no próximo bloco para vocês, tá bom? Eu já volto, não sai daí não, rapidinho. Falando nisso, Band. Oferecimento Cooper. Sua família merece o melhor. Sicredi é mais. É ter com quem contar. Black Açaí. É o preço baixo. Ainda mais baixo. É o açaí. Ainda mais açaí. Imagina largar tudo, a sua casa, o escritório, a sua rotina e cair na estrada com um motorhome e uma bebê de 5 meses. Acompanhe a gente e embarque nessa história aos sábados pela manhã. De 21 a 30 de novembro, Taubaté Expo Rodeio. Os grandes artistas do Brasil estarão reunidos em Taubaté. Cante todas as músicas com o seu artista preferido. Dia 21, Gustavo Lima. Dia 22, Zé Neto e Cristiano e Gustavo Mioto. Dia 28, Henrique e Juliano. Dia 29, Luan Santana. Dia 30, Ana Castela. Garanta o seu ingresso agora mesmo. Acesse taubatéexporodeio.com.br. Pessoal, tá rolando a Black Açaí. A única com faro De preço baixo. é produto no precinho, com a variedade que você adora. Tem descontão no app Meu Açaí, Pagamento no Pix, crédito, débito, vale alimentação. além das grandes ofertas em todas as lojas do Brasil. Pra você economizar muito. Só não vai ficar de fora dessa, hein? Ou vai, Black Açaí só tem aqui. É preço baixo, ainda mais baixo. É o açaí, ainda mais açaí. Eu quero ver você aqui. vem!
No Natal do Vale Sul, você junta R$700 em compras, troca por um Panetone Carlos Bakery e concorre a um Honda HR-V. Até 24 de dezembro, no Vale Sul Shopping. Nessa sexta, eu quero te fazer um convite para passear por Campos do Jordão. Só que de uma maneira um pouco diferente. Não aquelas caminhadas em Capivari, com roupas bonitas, mas também com proteção e bike. A gente vai pedalar e conhecer muito mais Campos fora do óbvio. Campos fora do óbvio. Oferecimento: Hotel Toriba, incomparável por natureza. De volta com imagens de Ubatuba para vocês, Praia das Toninhas. Falei aqui no começo do programa com a Fernanda que eu cresci lá. Amo Ubatuba. Um beijo para todo mundo que está assistindo a gente. Agora tá 23 graus lá. Tô gostando desse marzinho, tá até forte, gente. Vai aumentar as temperaturas para esse fim de semana, tá? Sábado e domingo vai bater 29 graus, então dá para aproveitar a praia. Previsão de chuva em Ubatuba a partir de segunda-feira. Então dá para aproveitar o sol e o calor no litoral ainda esses dias, tá? Um beijo para todo mundo de lá. E olha só, anota aí na agenda porque tá chegando. Dia 13 de dezembro acontece no Paraí, em São José dos Campos, a festa 1039. Uma das atrações desse evento está aqui comigo, a banda O Cinderelo. Sejam muito bem-vindos, meninos. Tudo bem, muito obrigado, muito obrigado. Já não preciso nem falar, dispensa apresentações, do meu amigo Cinderelo e o Cachorrão, não é isso? Isso mesmo. Essa festa, né, esse show, na verdade, ele é bem diferenciado, né, meninos? Sim, um show super astral. É uma mistura de... é um entretenimento, né? A gente trabalha muito com entretenimento, na verdade, nos shows, né? Música boa e alegria pra galera. Eu quero começar, claro, tô super curiosa, imagino que vocês de casa também. Como é que começou isso? Vamos tocar, vamos, mas vamos, sim, colocar uma roupa, uma fantasia, uma peruca, você o Cinderelo. De onde veio isso? É um diferencial, né? A gente trabalhava muito... Antes, meu nome artístico antes era Cris Tavares. E a gente trabalhava mais no carnaval fantasiado. E era um ápice, né? A galera curtia, tipo, nossa, tem que trazer esse show para todos os shows. Uhum. Só como o nome Cris Tavares não ficaria legal. Sim. Fantasiado, vai vir o Cris Tavares, chega um cara fantasiado. Uhum. E a gente fez uma enquete na internet com vários nomes e a galera votou no Cinderelo. Cinderelo e o Cachorrão, né, Cachorrão? Meu nome era Ítalo, aí mudou pra Cachorrão, nessa história toda aí. Todo mundo já é quase um Cachorrão. E a banda o Cinderelo também tem mais um integrante, né? Sim, tem. Na verdade, tem mais 2 integrantes, né? Tá. A galera trabalha com a gente, todo mundo caracterizado. Me fala, o pessoal curte mais? Vocês sentem essa receptividade do público? Eles dão mais risada? Que tipo de música vocês tocam também? Tem uma inspiração aí do Mamonas? Como é que é isso? Isso sim. O Mamonas Assassinas é pra gente, né, os ícones, né, da música. E a galera pede, na verdade, de tudo, né? A gente se adapta com a circunstância. Tipo, o pessoal, no nosso show, a gente toca de tudo. Claro que agora no evento, no dia 13, a gente vai focar mais no pop rock, no rock. Mas se a galera pedir um sertanejinho lá no fundo, a gente toca também pra galera. Toca de tudo. Na festa do dia 13 de dezembro, o que a galera pode esperar de vocês? Quero saber. Eles fiquem à vontade, pede pra gente qualquer música que a gente vai tocar, animação do começo ao fim. Vamos ajudar essa galera aí. E ó, eu não pedi pro Cinderelo trazer esse violão à toa, não. Vamos dar uma palhinha pro público? Só se for agora. Então bora. Quanta gente, quanta alegria. Nas Casas Bahia, nem pode, tanta gente, ante a alegria, a minha felicidade é o crediário. Dia 13 no Paraí. Amei, ó, inclusive quero espelhar para vocês aqui o Instagram da Estéreo Vale para vocês verem também a festa dia 13 de dezembro, tá, gente? Festa 1039 com o Cinderelo, DJ, vai ser muito legal, já aguarda aí uma festa da Estéreo Vale FM para vocês no Paraí. Meninos, quero muito agradecer a presença de vocês, adorei a ideia, achei super divertida e uma boa festa para vocês. Vamos convidar a galera para ir? Bora, galera, espero vocês lá, vocês vão amar o show, beleza? 13 de dezembro, hein? Aproveita para curtir aí nesse fim de ano.
Vamos mudar agora um pouco de assunto, porque chegou a hora do quadro Vamos Falar de Dinheiro Sicredi. Black Friday tá aí com muitas ofertas e condições que parecem irrecusáveis, mas é preciso ter cuidado, tá? Porque depois dela, as contas continuam. Essa e outras dicas a gente confere com a assessora do Sicredi, Elismara Prado. Olá, uma ótima tarde para todos que nos acompanham. Eu sou a Elismara Prado do Sicredi. Vamos falar de dinheiro assim, olho no olho, sem palavras difíceis para deixar a vida mais fácil? A Black Friday é uma excelente oportunidade para realizar compras planejadas e aproveitar condições especiais. Mas para isso é fundamental ter organização financeira e pensar a longo prazo, especialmente considerando os compromissos que vêm logo em seguida, como as festas de fim de ano. O Sicredi Vanguarda oferece soluções que ajudam você a comprar com inteligência e segurança. Com o cartão Sicredi é possível parcelar suas compras e ainda acumular pontos no programa de benefícios. Para transações online, o cartão virtual disponível no aplicativo garante mais proteção dos seus dados. Além disso, o Pix Sicredi proporciona agilidade e praticidade para pagamentos à vista, permitindo que você aproveite descontos exclusivos com rapidez e segurança. Planejar, escolher as soluções adequadas e contar com o apoio da Sicredi Vanguarda é a melhor forma de garantir uma Black Friday vantajosa, consciente e segura. Quer falar mais sobre esses e outros assuntos da sua vida financeira? Procure a agência Sicredi mais próxima. Só aqui na nossa região são mais de 50. A gente está sempre de portas abertas para tomar um cafezinho, entender a sua necessidade e atender você da melhor maneira. Porque no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. De volta para o nosso assunto do dia, estamos falando de transplante capilar. Eu quero ver o resultado parcial da nossa enquete, Gustavo. Como é que tá aí? Ana, quero saber se o pessoal de casa tem vontade de mudar o seu cabelo. Hashtag sim ou hashtag não. Por enquanto, Ana, 85,4% dizendo que sim e 14% dizendo que não. Olha só, eu quero saber o porquê que vocês querem mudar o cabelo. O que que é? É a cor? É o volume? É a calvície? É a falta de cabelo? Me manda uma fotinho, manda a sua participação, a sua dúvida pro doutor que tá aqui comigo, tá bom? Não esquece da hashtag falando nisso para concorrer a esses 2 ingressos do cinema que eu sorteio no último bloco, tá bom? E tem perguntinha pro doutor direto do Açaí Colinas, vamos ver. Aqui no Açaí Colinas estou conversando com o senhor Moacir, que tá aqui com esse bonezão estiloso dentro do mercado. Você sempre sai de boné, senhor Moacir? Sempre saio de boné quando tem sol. Que legal. E é por estilo, como que é? É para não pegar sol na careca. Legal. O senhor então tá faltando cabelo nos telhados? Tá faltando cabelo. Eu queria saber uma coisa que muita gente fala, eu queria saber se é mito ou verdade no estúdio. O boné, usar boné, causa calvície ou não? Interessante essa pergunta, porque realmente prejudica o couro cabeludo, os fios, usar boné, e também falam que não pode usar molhado, né, o cabelo. Todo mundo, quando chega no consultório, às vezes, por ter uma falta de cabelo, na verdade eu falo que não é a calvície não é causada pelo boné, tá? Ela é uma causa genética, mas eu falo que quem tem calvície acaba que começa a usar o boné e ele é um sinal até precoce de que você está sofrendo de calvície, né? Então, como a gente tem um fio que é doente, o boné ele faz mais uma ação externa. Então, ele não consegue prejudicar esse fio. Então, a pessoa está perdendo o cabelo e ela começa a usar o boné, seja por estilo ou seja porque ela realmente quer esconder aquilo que está incomodando, mas não vai ter nenhuma interferência direta. Mas uma coisa que o boné sim vai fazer é o ambiente ficar mais úmido. E aí a gente tem um outro tipo de doença que é a dermatite seborreica. O que é dermatite seborreica? É a famosa caspa. Então, muitos pacientes começam a ter esse acúmulo de resíduo no próprio couro cabeludo, na pele, que está uma porção mais externa, e isso começa a dar essa caspinha aí no cabelo de muitas pessoas que se incomodam bastante com isso, não pode mais usar roupa preta, aí começa a ter algumas interferências aí no dia a dia e a gente também consegue tratar isso sem problema nenhum. Perfeito. Vamos colocar o vídeo que a gente tinha falado no primeiro bloco, até das técnicas para o doutor conseguir olhar aqui e explicar pra gente, produção. Conseguimos? Aí. Maravilha. Legal essa imagem. Esse corte tem que ter, como é que é isso? A imagem da esquerda e da direita, doutor? Vamos lá. Nessa primeira imagem, a gente consegue ver exatamente a técnica antiga que eu falei com vocês de corte.
Então, essa técnica de corte não se usa mais hoje em dia, não faz sentido a gente querer melhorar uma região que está sem cabelo ganhando um corte de presente. O que a gente faz é essa técnica que a gente chama FUE, que é fio a fio. Então, nessas duas imagens que você está vendo, é um avanço de hoje em dia que a gente tem para poder fazer a técnica que a gente chama de sem raspagem. Essa técnica sem raspagem a gente consegue entregar o mesmo resultado, inclusive essa outra imagem que vocês estão vendo é de onde vai receber esses folículos. E onde vai receber esses folículos a gente tem essas três opções, que é com fio longo, que é o sem raspagem, mas é com fio curtinho, que ele é mais fácil até de cuidar, e a técnica com raspagem convencional, que é para quem não se importa realmente em raspar o cabelo. Eu falo que por mais que eu trabalhe com essa área capilar, hoje para mim seria algo que eu não quero mais raspar a cabeça. Raspei na época da faculdade, mas foi imposto, né, na época de trote e tudo. Hoje em dia não cabe dentro da minha rotina e é o que muitos pacientes também desejam. Aquele retorno rápido, com descrição, principalmente para quem tem aquele perfil um pouco mais, como chama? Conservar. A pessoa não quer que os outros saibam, né? Sim. E aí a gente tem essas opções aí para o paciente escolher. Tem um pouco desse tabu, né? As pessoas têm um pouco de vergonha, ainda mais os homens, de falar que tá se cuidando para fazer o cabelo. Gente, pelo amor de Deus, se cuidem, tá? Porque muda muito. Vocês estão vendo na imagem aí a diferença que faz na cabeça, assim, é impressionante e inclusive um resultado muito natural. Daqui a pouco a gente vai voltar a falar mais com o doutor sobre isso. Eu quero colocar uma participação de vocês na tela. Gustavo? A Marilena mandou a hashtag falando nisso, mas Marilena, manda tudo junto de novo, porque tem que ser tudo juntinho, viu? Igual tá lá em cima no canto superior da sua tela falando nisso tudo junto. Ela manda o seguinte, ó, eu vivo mudando de cor, mas eu queria branquear e colorir as pontas de roxo. Ô, Ana, tá diferente, né, essas ideias da Marilena também, hein? Marilena, você está muito criativa. Daqui a pouco eu vou voltar a falar com o doutor, inclusive, sobre isso. Será que essa coloração também prejudica aí os folículos do cabelo? Daqui a pouco a gente volta com esse assunto. Dá tempo de você mandar ainda a sua perguntinha, a sua companhia para mim, tá? Agora é hora de fofocar. Vocês já sabem. Apareço com este fofoqueiro, é hora de fofocar. Uma fofoca cabeluda, hein? Vamos conta. lá, vamos começar com a Ou Luísa. o cabeludo falta dela, né? Que é o nosso assunto. Ou sem cabelo. Mas é um climão nessa primeira que eu vou contar aqui. Baita de um climão. Vou falar sobre a Luísa Posse, cantora, né, super talentosa. Ela fez um post recentemente nas redes sociais, um post assim, mais com um cunho religioso, né? Uma análise falando sobre os tempos difíceis que a gente está vivendo, falando sobre a Bíblia, que é a única coisa que dá força para ela, onde ela se sustenta. E eis que surge Maria Gadu. Não fazia tempo que eu não ouvia a Maria falar da Maria Gadu. Pois é, Maria ela Gadu. Sumida. Ela tem uma voz maravilhosa. Maravilhosa. Aliás, as duas têm vozes maravilhosas, né? E aí Maria Gadu comentou nesse post, um post meio moralista, assim, religioso da Luísa Posse. O que Maria Gadu comentou? Falou assim, ó, ore por nós, que Ele perdoe pelo tempo que passamos juntas, os pecados. Deus é misericordioso, se Ele te perdoa, vai me perdoar também. E ela escreveu isso no comentário publicamente? Isso. E ela comentou lá, o tempo em que namoramos foi um erro. Hoje percebi isso com tanta fé. Que o passado nos abandone. Amém. Só que, passou um tempo, alguém apagou esse comentário lá da Primeiro Maria que não Gadu. Sabíamos que Luísa Posse namorou com Maria Gadu. Pois é. Mas, Segundo que foi lavar uma roupa suja no comentário. Esse comentário foi apagado. Então, assim, as assessorias foram contatadas para se pronunciar, ninguém falou nada sobre isso. E ficou no ar isso agora. Será que foi verdade ou não? Será que aconteceu esse romance? Se ela escreveu. Ela não ia escrever isso de doida, né? Será? Acho que deve ter acontecido. Sei. Inclusive, a Luísa Posse é casada com o Cris Gomes hoje em dia, que foi diretor nosso lá no Faustão. Do Faustão. Eu não sabia que ela era casada com o Cris Gomes, mas agora não sei se... Eu também não sabia que ela já tinha sido, sei lá, bissexual, talvez. Talvez. Viveu uma outra experiência ali. A Maria Gadu não gostou do post dela, achou que ela... Não sei, ainda mais a gente vive tempos políticos, a gente tem muita polaridade, né? Um puxa para um lado, para o outro, então tudo é politizado. Eu acho que são fases, né? Naquela fase ela viveu aquilo, agora ela está mais apegada na religião, a Deus, enfim, são fases. Eu acho que as pessoas também têm o direito de viver o que elas querem na fase que elas querem. É verdade, é isso, né? E aí ficou Mas isso polêmico? Polêmico. Vai chegando pro fim de semana, você vai já pegando mais pesado, né, meu amigo? Vai aquecendo um pouquinho, né? 13º vai cair na conta daqui a pouco. Então, assim, aí é loucura. Que mais? Você acredita nesse negócio de amarração? Uma amarração... vamos amarrar, fazer um negócio para ele se prejudicar, uma amarração amorosa. Corpo fechado, amor. Não, aqui não chega. A Márcia Sensitiva, ela participou do Melhor da Tarde aqui na Band, né? Inclusive um programaço.
E aí ela comentou sobre o Neymar, que o Neymar de novo machucou, gente. De novo, ele tá lá no departamento médico. Cara, mas ele machuca muito mesmo, né? O Neymar, acho que ele teve uma lesão no menisco do joelho esquerdo. Uhum. E aí, o que a Márcia falou? Porque, gente, qual é a explicação desse menino de se machucar tanto assim? Márcia falou que acredita que alguém fez uma amarração pro Neymar. Será? Alguém fez alguma coisa pro Neymar sempre se dar mal. Que pode ter vindo de uma mulher, pode ter vindo de alguém, enfim. E ela falou que se ela fosse o Neymar, ela ia fazer aí, ou uma campanha, ou um exorcismo de São Bento. Então, assim, Bruna Marquezine volta aqui, brincadeira, tô brincando. Ela falou que isso aí é amarração, viu, Neymar? Então, será? Vamos desamarrar isso aí, meu filho, porque tá complicado, hein? Realmente ele se machuca demais, assim, eu não sei se é uma falta de preparo, se é azar, se é uma amarração, assim, mas ele poderia até ver isso, sendo verdade ou não sei se ele acredita nisso ou não, podia tentar desamarrar, né? Porque assim, ano que vem tem Copa. Verdade. A gente podia não estar mais lesionado. Até o momento, assim, não tem indício se ele foi ou não convocado. A gente não sabe, né, se ele vai jogar a Copa. Mas que ele tá numa fase complicada, tá difícil, né? Tá, né, menino? Difícil, Acho que ele fica mais machucado agora do que jogando, né? Neymar, faz um banho de sal grosso, faz alguma coisa aí, rapaz, porque não tá Vai se fácil benzer não, também. hein? Eu não sei se eu acredito na amarração dessa pessoa específica, mas realmente o Neymar é uma pessoa assim que tá todo mundo sempre em cima, muita polêmica, todo mundo de olho, tudo que ele faz virando... Deve ser difícil também, né? Muita energia, né? Sendo boa ou sendo ruim, muita energia sobre ele. É né? verdade. Mas gostei das notícias hoje. E 14h a gente vai fazer uma amarração com modão lá na Ativa. Com muito sertanejo, com muito sertanejo, uma amarração boa. Eu convido você, tá bom? Ó, eu vou pro intervalo. No próximo bloco eu já volto com o nosso assunto do dia. É rapidinho, não sai daí não. Preparado para uma aventura deliciosa? Bora pra Padoca, no Bora Vale. Toda quarta-feira, às 8h15 da manhã. Vamos invadir uma padaria da região para mostrar os sabores incríveis dos produtos Comevap. Oferecimento Laticínios Comevap. Há 92 anos, nutrindo gerações. De 21 a 30 de novembro, Taubaté Expo Rodeio. Os grandes artistas do Brasil estarão reunidos em Taubaté. Cante todas as músicas com o seu artista preferido. Dia 21, Gustavo Lima. Dia 22, Zé Neto e Cristiano e Gustavo Mioto. Dia 28, Henrique e Juliano. Dia 29, Luan Santana. Dia 30, Ana Castela. Garanta o seu ingresso agora mesmo. Acesse taubatéexporodeio.com.br. Ô mãe, é verdade que você deu esse sapatinho pro papai pra contar que tava grávida? É sim, minha filha. E esse foi o meu presente de Natal pra ele. Esse aqui é pra você. Pode abrir? Uhum. Parabéns, papai. Taubaté Shopping, há 36 anos presente na vida de quem faz do Natal um momento inesquecível. Eu vou prever o seu futuro. Eu vejo o carrinho de supermercado cheio de compras, várias motos. Olha esse carrão! E o mais incrível, uma casa novinha. Esse é o futuro premiado Taos. Dá esse tablet que eu já vou me inscrever. Programa Tudo com Estilo. Oferecimento da Vivere, o seu espaço de eventos em Campos do Jordão. D&D Shopping São Paulo e Eucatex, soluções para o conforto e bem-estar. De volta, agora 1h35, imagens de Taubaté para vocês. Imagem bonita, né, minha gente? 29 graus, mas tá cheio de nuvem, tá? Tá um pouquinho nublado, mas a temperatura tá alta, hein, gente? Vai subir sexta, sábado e domingo. Domingo vai bater 34 graus, gente. Vai fazer muito calor. Tem previsão de chuva para semana que vem, mas a gente vai mantendo vocês informados aqui, tá bom? Um beijo para todo mundo de Taubaté que tá assistindo a gente. Olha só, eu quero dar uma dica para você sobre a Ortovip, que todo mundo já conhece, né? Uma clínica especializada em tratamento odontológico que completa 25 anos de atendimento em São José dos Campos, cuidando dos sorrisos de todo o Vale do Paraíba. O diferencial da clínica está em soluções para os problemas de saúde bucal e estética facial, com atendimento realizado por profissionais, especialistas e experientes. Desde a infância até a fase adulta, com uma combinação completa de procedimentos e tratamentos. Se você quer um sorriso lindo e harmônico, eu indico a Ortovip. Mas a gente sabe que para muitas pessoas, gente, dar esse primeiro passo
Não é fácil. Tem gente que tem medo do dentista, né? E o medo ainda impede muita gente de buscar o tratamento que precisa. E o que era apenas um incômodo acaba se tornando um problema maior, sabe? Afetando a saúde bucal e até o bem-estar geral. Se esse é o seu caso, saiba que você não está sozinho. Agora você vai conhecer o depoimento de uma paciente que superou esse medo e transformou o seu sorriso e sua saúde. Eu fiz implante na Ortovip porque sempre ouvia passar na televisão. E eu tinha vontade de fazer, mas só que eu tinha medo. É uma coisa que sempre eu tinha vontade de fazer. Cheguei a fazer implantes, mas não ficou bom. Aí eu usava prótese nova, aí eu falei, não, vou tentar fazer a Pix para ficar melhor. Eu tinha medo, mas tem que ter coragem e ver o resultado depois. Você não vai se arrepender. Nossa, eu fiquei muito contente, sabe? Uma coisa que eu tinha vontade de fazer, fiz e não me arrependo. Gostei muito. Se você, assim como esse paciente, tem medo de ir ao dentista e gostaria de conhecer as técnicas que existem para ajudar você a superar esse medo, entre em contato com a Ortovip e agende uma avaliação. O WhatsApp da clínica é 12 98842 4296. E agora a gente volta com o nosso assunto do dia. Eu quero ver o resultado final aí sobre o cabelo de vocês. Gustavo, como é que tá? Chegou a hora de saber o resultado final da nossa enquete, que era o seguinte, Ana. Você aí de casa tem vontade de mudar o seu cabelo? Hashtag sim ou hashtag não, vamos ver? Não mudou muito, hein? 85% dizendo que sim e 14% dizendo que não. É, bastante gente tem vontade de mudar o cabelo e eu quero entender o porquê, tá? Eu e o Dr. Maurício que tá aqui comigo, a gente quer entender qual o seu problema do cabelo. Manda uma fotinho pra gente, entendeu? Faz uma perguntinha pra ele. E falando em perguntinha pra ele, tem direto da Açaí Colinas uma dúvida. Vamos ver. Aqui no Açaí Colinas encontrei eles fazendo as suas compras, Jefferson e o Jean. Eu queria saber do Jefferson, o que você mudaria no seu cabelo? O que você pensa em fazer? Atualmente, geralmente eu pensei últimos cortes meu, que quando eu vou fazer, eu costumo cortar 0, passar 1, né, para deixar militar, estilo militar, né. Então eu percebi que aqui fica falhado, né, então o peso já gerado, né, zerado. Você tem histórico de calvície na família, Jefferson? Não tem. Mas tem esse medo ali de perder. Eu tô com esse medo. Eu queria saber no estúdio do doutor, como que é feita essa avaliação para saber se a pessoa vai perder o cabelo, quanto que ela precisa definitivamente do implante capilar, por exemplo? Perfeito. A gente consegue saber, olhando assim para uma cabeça, e esse aqui vai perder totalmente o cabelo? Dá para a gente ter uma noção da evolução pelos alguns fatores que eu sempre levo em consideração na consulta. O primeiro deles é até uma estatística interessante, cerca de 50% dos homens acima dos 50 anos têm um certo grau de afinamento. Só que afinamento é diferente de ter, de fato, a calvície. Então, primeiro passo é a gente dar esse diagnóstico. Porque se o paciente já tem um fio que ele é doente, a gente precisa cuidar para o futuro, porque pode ser que ele desapareça. Mas o mais comum dessa doença, da calvície, é ela se manifestar ali a partir dos 20, 25 anos. E daquele momento em diante, o cabelo começa realmente a ter um padrão de afinamento. E esse padrão de afinamento pode ser acometendo entradas, pode ser acometendo coroa, vai depender muito do histórico familiar. Mas eu pego direto em consultório até mesmo pacientes que não têm histórico na família. E ele virou ali o premiado que eu falo. Então, às vezes não tem uma justificativa plausível, mas esse paciente tem de fato uma alopecia androgenética, a gente faz esse tratamento e, dando o diagnóstico, a gente consegue tomar a melhor conduta. Como que é feito assim? Como que eu vou saber se eu preciso tratar, tomar uma vitamina ou alguma coisa, ou fazer uma cirurgia? De uma forma bem básica, eu preciso entender se o seu problema são fios em afinamento ou se é falta de fios. Se estiver faltando, eu consigo colocar. E se estiver afinado, eu consigo tratar e te devolver aquele volume de volta. Ó, a gente está recebendo algumas participações de vocês aqui, então continue mandando, não esquece da hashtag falando nisso para concorrer a esses 2 ingressos, tá bom? Gustavo, vamos ver a primeira dúvida que tem por aí? A Natália Rico mandou assim, alopécia cicatricial tem cura? É uma pergunta muito importante, tem vários pacientes que sofrem com esse tipo de alopécia, mas para o pessoal que está em casa eu vou esclarecer o que é uma alopécia cicatricial. Eu ia até perguntar, porque é diferente da androgenética. É diferente. A alopécia androgenética é uma doença do fio de cabelo. Então, tem muito médico que não aborda dessa forma e fica até confuso para quem tem uma alopécia cicatricial, por exemplo. Então, dando aquele exemplo que eu falei da plantação, o problema pode ser na planta ou no solo. Quem tem alopecia cicatricial, o problema é no solo. E o problema realmente é da pessoa, onde o sistema autoimune dela, ele ataca tanto o fio saudável quanto o fio doente.
E o mais importante nesses casos é a gente controlar essa resposta autoimune. Estando controlada, eu consigo fazer o transplante capilar. E até um recado para quem mandou essa mensagem é que muitos médicos falam que não é possível fazer um transplante em uma alopecia cicatricial e sim, isso é possível. A gente tem uma prática aí há muitos anos fazendo esse tipo de cirurgia e é uma cirurgia que devolve, é uma das talvez únicas formas, dependendo do estágio e do avanço dessa doença, de devolver o cabelo para aquela região para a paciente. Legal que você é especialista e tem essa solução para as pessoas. Eu vi até na sua rede social que você fala muito sobre isso. Quando o paciente chega lá e acha que não tem mais jeito, já ouviu de vários especialistas que, olha, no seu caso não tem mais jeito, mas você consegue dar um jeito, né? Eu vi até que o Caio Castro fez um tratamento com você, né? Isso, o Caio já é nosso paciente há muitos anos lá em São Paulo e ele sempre cuidou da saúde capilar como um todo. Eu acho isso até legal, que ele é um dos modelos de uma marca de cabelo e tudo, que ele mostra a importância de cuidar dessa saúde capilar. E novo, né? Mesmo novo, né? Mesmo novo. E o mais importante, para você ter ideia, hoje cerca de 30% dos nossos pacientes no consultório fazem tratamentos preventivos, que é para não deixar, de fato, o cabelo piorar. E isso é muito importante para quem já está sofrendo com afinamento. Eu sempre gosto de fazer analogia com a obesidade. Você não precisa esperar você, às vezes, ganhar 30, 40, 50 quilos para poder começar a cuidar. Sim. Então, quanto mais cedo a gente começar esse tratamento, melhor a gente consegue se manter cabeludo a longo prazo. Gustavo, vamos ver uma participação do público? Do Décio Pereira. Ana Flávia, eu não gosto do cabelo branco. Eu preciso de transplante capilar do meu cabelo. O que eu faço? Adorei a fotinho, viu, Décio? Obrigada pela sua participação. E aí, doutor? Porque ele parece cabeludo, né, na foto. Exato. Esse processo, né? Tem como deixar de ser branco e transplantar um preto e ficar pretinho? Tem como, mas o problema é o seguinte. Cada fio de cabelo, ele sofre um processo de perda de melanina ao longo dos anos, de uma forma individual. Então, os homens em geral começam um afinamento principalmente nessa região temporal, esse esbranquiçamento dos fios. Sim. E depois isso vai se alastrando ali ao longo dos anos, né, para outras áreas do couro cabeludo. Só que se eu fizer o transplante, tem muita gente que pergunta isso, eu posso colocar só os pretos na frente? Não vai ficar esteticamente bom, porque o paciente vai, desculpa a analogia, mas vai parecer um gambá. Sim. Onde aqui na frente ele vai ter uma faixa de cabelo às vezes escuro e atrás uma faixa de cabelo claro. Então o ideal é a gente sempre mesclar e até mesmo na hora de reconstruir, por exemplo, essa região lateral é muito comum a gente fazer no consultório esse tipo de procedimento. O paciente, a gente tem que avaliar a coloração desse fio para não colocar um fio divergente, porque aqui é um ponto onde o homem vai começar a ficar branco de uma forma mais precoce. Perfeito, gente. É muito legal, né, saber dessas coisas. Então, continue mandando as suas perguntinhas, suas dúvidas aqui para o doutor, que no próximo bloco eu volto com a participação de vocês, tá bom? Agora é hora do momento culinário do nosso programa. Nosso chefe Harry Pizek preparou uma receita que só de lembrar, minha gente, já dá água na boca. 3 minutos com Harry Pizek, vamos ver. Seja bem-vindo, 3 minutos com Harry Pizek. Estamos chegando no final do ano, hoje vou ensinar um macarrão, na verdade um molho do macarrão muito simples que você pode deixar na sua geladeira e quando você chega em casa cansado, você vai lá, pega essa pastinha, mistura, fica uma delícia. Para a nossa base, vai ser o alho que nós vamos preparar, fritando ele. Quando o alho tiver nessa coloração, já está bem fritinho, você pode retirá-lo. Essa receita não é um macarrão alho e óleo, é manteiga e alho. Eu vou começar com a manteiga, a gente vai colocar mais ou menos 300 gramas de manteiga, vai bastante manteiga, tá? Agora a gente coloca os dentes de alho já fritos, aí agora o molho de tomate. A gente só dá uma leve batidinha aqui no processador. E agora a gente vai acrescentando devagarzinho o queijo parmesão. Você desliga o seu processador e vai misturando com a espátula. Depois que eu misturei bastante, eu coloco só um pouquinho de sal. Depois a gente corrige quando a gente for usar no macarrão. Um pouquinho de páprica e um pouquinho de pimenta preta. Enquanto você estiver preparando, você já pode pôr para cozinhar o seu macarrão. Eu estou usando o espaguete número 9, que ele é mais grossinho, dá um sabor mais legal. Eu acabei de bater, coloca na frigideira. E aí se você quiser colocar um pouquinho de azeite, só bem pouquinho. E agora vem o delicioso macarrão.
você tem que tomar muito cuidado no cozimento, não é para deixar ele muito al dente, mas também não pode ficar aquele macarrão muito molenga, porque na hora da gente ficar virando, ele pode quebrar muito. Para finalizar, eu deixei o queijo parmesão para a gente só polvilhar um pouquinho. Essa é a melhor parte. O aroma tá maravilhoso. Agora vamos sentir o sabor. Essa foi a nossa receita de hoje. Fique ligado no 3 Minutos com Harry Pizek. Semana que vem começa as receitas de Natal e temos muitas surpresas para vocês. Olha, o Harry Pizek faz parecer fácil, mas eu sei que ele faz de um jeito que só ele tem esse saborzinho. Ô, delícia! Aqui na hora do almoço, tô com água na boca mesmo, tá, minha gente? Eu vou para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente volta com a sua participação. Não sai daí, não. Olá pessoal, tudo bem por aí? A Câmara de Caraguatatuba divulgou ontem um edital para um concurso público com 87 vagas para cargos de níveis médio e superior. Esse é um dos destaques do portal bandvale.com. Os salários variam entre R$ 3.000 e R$ 14.000, com jornadas semanais de 30 a 40 horas. Das vagas disponíveis, 17 são destinadas a cotas raciais e 4 para pessoas com deficiência. As inscrições estarão abertas a partir das 10 horas do dia 4 de dezembro e seguirão até o dia 5 de janeiro. Para saber quais os cargos disponíveis e onde se inscrever, acesse bandvale.com. Tchau, tchau! Portal bandvale.com. Oferecimento Lojas TED. Está espetacular a super venda de Natal das Lojas TED. E Vestibular de Verão Unital. Inscreva-se unital.br. Vale Cap Compre a Juras a Paz, premiação só para a nossa região. Agradeço a você que durante esse ano comprou o Vale Cap e ajudou as APAES da nossa região. Continue comprando e ajudando nessa luta diária de todas as APAES. No Super Giro, 30 prêmios de R$ 1.500. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo e terceiro sorteios, 20 mil em cada. E no quarto sorteio, 300 mil reais. Vale Cap, ajude e concorra. Prepare-se para a maior liquidação do ano. É Black Weekend no Taubaté Shopping, de 24 a 30 de novembro. Descontos de até 70% para você aproveitar. Não perca! Uma semana de economia te esperam no Taubaté Shopping. O seu noticiário das manhãs na tela da TV Band Vale. Bora começar o dia bem informado? Bora Vale, com Luiz Eugênio. De segunda a sexta-feira, às 8h15 da manhã. Notícias e quadros informativos para você não perder nada no seu dia. Oferecimento Trescom 30 anos. Transformando negócios. Mostrando o papel da contabilidade. Venha prosperar com a Trescom. RDC. Há 20 anos construindo o novo com você. DM. Toda a história merece crédito. De volta com imagem de Ilhabela para vocês. Eu amo essa imagem desses barquinhos. Olha que delícia, que dia gostoso. Agora 23 graus. Vai esquentar para esse fim de semana também, viu, minha gente? Vai bater 28 graus as máximas e tem previsão de chuva só para terça-feira. Então dá para curtir essa semana, esse fim de semana nessa ilha tão gostosa. Amo. Um beijo para todo mundo de Ilhabela que está assistindo a gente, tá bom? E olha só. Tem novidades chegando que vão marcar a história de São José dos Campos. A Legacy School, a segunda maior rede escolar do Brasil, está chegando no Urbanova. Uma escola cristã, confessional, que une excelência acadêmica, formação de caráter e propósito. Parcerias com universidades cristãs nos Estados Unidos, programas de intercâmbio e um dos maiores eventos esportivos estudantis do país. É a educação que abre portas para o mundo, gente. E essa semana começa a Black Friday Legacy, tá? Só até sábado, depois de amanhã, dia 29 de novembro. Presta atenção. Do 1º ao 5º ano, no período da tarde, você garante bolsa vitalícia de 50%.
Para o turno da manhã, 10% vitalício, tá, gente? Matriculando ainda essa semana, tem desconto 5% nos livros e 10% nos uniformes. E no programa Indique e Ganhe, cada família indicada que fechar a matrícula te dá 1% de desconto acumulativo na mensalidade. Muito legal, né, gente? Se você quiser saber mais, aponte o seu celular para o QR Code que está aparecendo e fale agora com o atendente. Ou vai lá, visita, tá? A escola é na Avenida Xixima e Fume, 2800, no Urbanova. O WhatsApp da Legacy é o 12988935889. Legacy School, aqui o filho cresce por dentro e alcança o mundo. Agora a gente volta para o nosso assunto do dia e eu quero ver a participação de vocês. Gustavo? O Alessandro Ramos mandou hashtag falando nisso. Alessandro, manda de novo tudo juntinho para concorrer para o nosso sorteio. Doutor, uma pergunta curiosa. O minoxidil resolve o problema da queda de cabelo? Aí, doutor, obrigada, Alessandro, pela sua participação, viu? Esse é um remédio mais famoso, né, para queda de cabelo. Ele cresce realmente o cabelo? Sem sombra de dúvida, mas o minoxidil, a função dele é um pouco diferente. Muita gente confunde queda de cabelo com afinamento. Então, o que o minoxidil faz? Ele é um remédio que antigamente a gente usava, por exemplo, a pressão alta. Ele foi criado com esse objetivo e ele é um vasodilatador. Só que ele em doses baixas, a gente consegue fazer um aumento do calibre e a quantidade de sangue que chega para esse fio. Então, a gente consegue aumentar o tamanho desse fio, fazer com que ele cresça mais. Mas queda, ele não faz parar. Então, muito cuidado com isso. Se às vezes você está tomando um remédio para uma finalidade, ele pode, inclusive, dependendo do caso, até mesmo piorar essa queda momentaneamente, mas por isso que a gente precisa tratar. Cuidado com isso aí. Perfeito. Vamos ver mais uma participação, Gustavo? O Hélio mandou hashtag falando nisso. Boa tarde, doutor. Tenho essa falha no meio da cabeça. Começou a nascer e depois parou. Existe um remédio para nascer mais cabelo? A gente falou agora do minoxidil, né? Exato. O minoxidil engrossaria bastante até os fios do hélio nessa região, a gente chama porção de scalp médio, que parece que ele tem alguns fios ali. Mas questão de resolver, parece que ele tem um outro quadro associado também, que é a alopecia androgenética. A gente precisaria confirmar isso no exame que a gente faz, mas de fato, ele estando incomodado, Hélio, com essa falta de volume nessa região central, a gente consegue corrigir colocando ali mais fios de outras regiões através do transplante capilar e você pode escolher qual técnica você tem de preferência, que é com ou sem raspagem. O fio transplantado ali na cabeça, ele é definitivo ou ele pode cair também? Ele é definitivo. Então, é uma dúvida muito comum em relação ao procedimento de fato. O que acontece com o cabelo transplantado, assim como todos os outros fios do corpo, ele pode perder volume ao longo dos anos. Mas perder volume e atrofiar são duas coisas diferentes. Não vai desaparecer mais aquele cabelo transplantado, mas ele pode perder um pouco de volume. Mas a gente tratando, a gente consegue restaurar esse volume de volta. Perfeito, gente, tem solução para todos os casos, viu? É isso que eu estou entendendo. Então, não desista do seu cabelinho. Gustavo, o que mais que a gente tem aí de participação do público? Da Valquíria Santos. Tenho 48 anos, uso geralmente pinto de loiro para esconder essa falha. Quando deixo ele grisalho, aparece muito essa falha. O doutor disse que é de família. O da minha mãe é assim também. A falha é só na frente. Legal, viu, Valquíria, essa questão, porque a gente fala muito sobre os homens, né, que estão calvos, que estão usando boné e tal, mas as mulheres também podem transplantar e resolver essas falhas, né, doutor? Podem. Mulher tem um padrão de calvície um pouco diferente do homem. São poucas as mulheres que têm entradas, que conseguem às vezes esconder, mas quando usa aquele rabo de cavalo, deixa a pessoa bastante chateada. Mas o padrão de calvície feminino, ele costuma ser mais na risca central que a gente fala. A mulher costuma usar o cabelo bem partido no meio e essa risca começa a largar. Só que tem algumas pacientes, igual a Valquíria que mandou foto aqui, que ela tem às vezes algum ponto de rarefação específico que a gente consegue corrigir sim com o transplante capilar. Perfeito. Vamos ter mais uma participação? O Renato Júnior, olá Ana, como que está o Lucas? Hashtag sim. Doutor, quem tem cabelo grisalho misturado com o preto ainda, como é escolhido os fios para o transplante? Os fios que a gente seleciona durante a cirurgia, a gente vai levar em consideração onde vai receber também esses fios. Porque eu não posso, o objetivo da cirurgia é deixar totalmente imperceptível que você fez um procedimento ou um transplante capilar. Com isso, a gente avalia aquela região e vê qual a melhor composição, ou qual a melhor distribuição a gente pode fazer para o seu resultado ficar extremamente natural. Mas lembrando que o cabelo transplantado, ele vai, assim como todos os seus outros fios, ao longo dos anos, sofrer esse processo de esbranquiçamento também. Então, dependendo do ponto, se uma região aqui é totalmente branca, a gente corrige com fios só brancos, mas, em geral, a gente usa ele de uma forma bem harmônica e bem homogênea para você ter o melhor resultado possível.
O Cleiton mandou uma dúvida interessante, Gustavo. Conta pra gente. O Cleiton lá de Taubaté, bom dia, curto muito esse programa. A minha vontade é ter meus cabelos compridos até nos ombros. Seria possível no meu caso, doutor? Ótima questão, porque o cabelo transplantado, é claro, ele preenche a cabeça, né? Mas dá pra ele ficar longo, o cabelo? Dá. O cabelo transplantado ele é igualzinho um fio de cabelo normal. Só que a gente ainda pode potencializar esse fio. Existe uma área dentro da medicina capilar que a gente fala, que é o controle de ciclo capilar, que muita gente sofre com esse problema. Às vezes, por exemplo, mulheres principalmente, meu cabelo antes passava do ombro, agora não passa mais. Pode ser algum déficit, inclusive nutricional, que a gente faz um exame, às vezes é uma deficiência vitamínica, vitamina D, vitamina B12, a gente corrige e o cabelo volta a crescer novamente para aquele comprimento, com aquela velocidade. Inclusive a gente consegue fazer uns estímulos para esse cabelo crescer mais rápido e a pessoa ter esse cabelo comprido de volta. Olha que legal, gente. Isso também foi novidade para mim. Espero que vocês tenham aprendido aí essa aula que o Dr. Maurício trouxe pra gente. Foi muito legal a sua participação, quero agradecer demais. Obrigada. Obrigado pelo convite, obrigado pessoal de casa. Dúvidas sobre cabelo é só mandar pra gente aí que a gente resolve tudo pra vocês. Exatamente, Dr. Maurício Reis, especialista no assunto. Agradeço demais a participação de vocês, tá bom? Vamos ver quem foi o sortudo que levou, ó, os 2 ingressos do cinema. Rufem os tambores e Luzia Silvério da Silva. Parabéns, viu, Luzia? Obrigada pela sua participação. Obrigada a todo mundo que mandou fotinho. Eu amei, tá bom? Então continuem me fazendo companhia. Amanhã a gente se vê. Obrigada pela companhia de hoje. Uma ótima quinta-feira pra vocês. Tchau, amanhã pessoal. a gente se vê.